Sabe que o pranto é uma forma de cantar. O amor é vazio e temporal, é calmaria e também é vendaval. Ele é transcendental. O amor é luz, escuridão é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que amor é sangue cruz. Quem se escondeu na solidão sentiu na pele que o amor é união. O amor é precipício, é exatão ao tambor de tocar ao céu. O amor é luz, escuridão é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que amor é sangue cruz. Morte presente ou futuro, paralelos são confusos de entender, mas certo eu sou de que os próprios anjos poderão separar o amor de Deus. O amor é luz e escuridão, é ter alguém, é solidão. O Deus poder que fez a luz sentiu que amor é sangue cruz. O amor de Deus é sangue e cruz. Feliz sábado. Que bom, que coral lindo.
Aqui nós temos duas pessoas, nossos irmãos que estão aqui conosco, Antônio e Lia. Quem é Antônio e Lia? Está ali no fundo. Sejam bem-vindos, nossos irmãos. Eles são de lá de São Paulo. Que o Senhor Jesus continue abençoando o seu lar e sua família. Que bom que vocês estão conosco nessa manhã. Sejam todos bem-vindos. Ao olharmos para a nossa caminhada, percebemos que nem sempre foi fácil. Houve dias de alegria, mas também momentos de lágrimas, incertezas e dificuldades. Muitas vezes pensamos que não conseguiríamos seguir, mas hoje entendemos que, quando falta força, era a mão de Deus nos sustentando. Quando as portas parecem fechadas, quando a esperança parecia pequena e o coração aflito, era a mão de Deus abrindo os caminhos, trazendo paz, renovando nossa fé. Nos momentos simples do lar, no cuidado diário, no amor da família, na proteção dos filhos e nas orações feitas em silêncio, era a mão de Deus cuidando de nossa casa, guiando nossos passos, fortalecendo nossos laços. Hoje reconhecemos que nunca estivemos sozinhos. Quando houver livramento, era a mão de Deus. Quando houve provisão, era a mão de Deus. Quando houve recomeço, era a mão de Deus. E temos a certeza de que continuará sendo a mão de Deus agindo em nossa família, sustentando, protegendo e conduzindo nosso lar todos os dias. Amém? Convido a igreja que se coloque de pé e vamos fazer a oração. Papai do céu, muito obrigado pela igreja que a gente está aqui cuidando de todo mundo que está aqui na igreja, os que não veio, cuida de todo mundo que está aqui, em Jesus, amém. Amém. Suas famílias, Jesus, amém. Amém. Continuemos a nossa adoração ao nosso Deus. Vamos juntos cantar, Ele vai agir. Não importa a situação que nós estejamos passando nas nossas famílias, em nossos lares, temos essa certeza de que o nosso Deus, Ele vai agir no tempo certo. Fazer milagres, fez
corpo e família. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já sou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim entrelaçados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, já sou meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim, querido irmão. Eu preciso de ti, querido irmão. Preciosa és para mim. Eu tinha muitos problemas no meu casamento, muitos conflitos, muitas brigas. Eu queria que meu marido fosse comigo, mas ele não queria. E aí nos sentimos obrigados ou tentados a usar o dízimo. Provai e vede histórias de fé e fidelidade. Receita para um lar feliz. Desde muito cedo eu sabia que não queria um casamento como o dos meus pais. Apesar de ter sido criada numa família com os valores cristãos,
de frequentar a igreja e seguir a tradição religiosa, a realidade da nossa casa não tinha nada a ver com o Evangelho de Cristo. Eu conheci meu esposo quando eu tinha 15 anos e logo nos casamos aos 21 anos. E então começamos a nossa vida juntos, que no início realmente foi bastante caótica. Eu tinha muitos problemas dentro do meu casamento, muitos conflitos, muitas brigas, e então eu tomei a decisão de me separar, porque eu não queria um futuro tão triste para os meus filhos. Nesse momento, recorri a Deus e pedi força e coragem para poder ir embora, ou senão, que Ele transformasse a vida do meu marido. O Senhor ouviu minha oração e logo um jovem bateu na minha porta, um rapaz brasileiro. E ele me convidou para assistir a uma série de conferências que seriam muito edificantes para minha família. Mas em uma conversa com o meu marido, eu perguntei para ele: está gostando das reuniões? Ele me respondeu: você quer me mudar à força? Então eu fiquei muito triste com isso e disse para ele: temos que mudar para a nossa família, porque temos que ser um exemplo para os nossos filhos. No final da série de conferências, eles nos convidaram a entregar nossas vidas a Deus através do batismo. Eu queria que meu marido fosse comigo, mas ele não queria. E ele me disse: vá sozinha se quiser ser salva. Mas não demorou muito e meu marido estava ao meu lado. Fomos batizados há mais de 25 anos e a partir daquele momento nossa vida mudou radicalmente. Nos comprometemos com Deus e um com o outro. Meu marido se tornou um homem temente a Deus, fiel e íntegro. Deus fez um milagre na nossa família, mas nem tudo foi maravilhoso. Pessoalmente, tive muitas lutas, principalmente com o dízimo e o sábado. Houve uma época em que tivemos problemas financeiros e foi preciso hipotecar a nossa casa para conseguir um empréstimo. Só que não conseguimos pagar as prestações. E aí nos sentimos obrigados ou tentados a usar o dízimo. E acabamos pegando o dízimo para pagar. E no caminho, conversei com meu marido e disse para ele que ele me havia ensinado os princípios que o que é de Deus não se toca. E então chegamos ao banco e o meu marido decidiu não pagar. E voltamos com o dinheiro de Deus e devolvemos o que é dele. Ainda somos tentados, mas Deus tem sido fiel a nós. Nada nos falta. Ele sempre supre todas as nossas necessidades. Então, anime-se, renda-se. Nada se compara com a paz de ter seu coração transformado pela presença de Deus. Nós adoramos um Deus bondoso. Glória e bênção. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas.
Chegar ao monte de Sião sempre foi um desafio para os cristãos. Continua sendo um desafio. Mas o monte Sião é um lugar de adoração. É um lugar de encontro com o Senhor. Então, independente das nossas lutas, dos nossos problemas, nos agarremos ao Senhor e subamos ao monte para ali construirmos um altar de adoração. Nesse momento eu lhe convido a subirmos ao monte de Sião através do louvor e adorarmos com todo o nosso coração ao nosso Deus. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Quero subir ao Monte Santo de Sião e entoar um novo cântico ao meu Deus. Mais que palavras, minha vida eu quero entregar. Purifica o meu coração para entrar em tua presença, contemplar tua grandeza. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Me prostro aos teus pés na beleza, na santidade. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te adoro, Senhor, em espírito e em verdade. Eu me prostro aos teus pés na beleza da santidade. Eu te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Te dou meu louvor, que seja um cheiro suave e um som agradável a ti, pois digno és. Louvado seja o Senhor, amém? Nesse momento eu convido os irmãos para que aqueles que puderem, nós nos prostrarmos diante do Senhor para orarmos. Santo, eterno Deus, poderoso Pai, que no alto dos céus habita, mas que por graça, por bondade, por misericórdia também habita aqui entre nós. Nós louvamos o Teu nome, ó Senhor, nós Te agradecemos, porque nós
nós podemos sentir a Tua presença aqui. Te agradecemos, ó Deus amado, por cada família que está aqui na Tua casa hoje, que veio reunida para Te adorar. E suplicamos também por aqueles que não sentiram no seu coração o desejo de vir ou que não vieram por algum motivo. Mas o Senhor é um Deus que tem presença e pode ir ao encontro de cada um deles, através da pessoa do Teu Santo Espírito, tocando cada coração, moldando, transformando qualquer circunstância. Ó Deus amado, abençoa a Tua igreja nesta manhã. Abençoa cada adorador. Senhor, continue te abençoando, Deus, que o Senhor nos use para falar do Teu amor, que o Senhor esteja em cada lar de cada pessoa que está aqui. Senhor nosso Deus, soberano Pai, concordando, ó Deus, com a oração da Tua serva, e estamos, porque necessitamos da Tua graça, necessitamos do Teu amor, necessitamos do Teu perdão, para que o Senhor possa nos escutar o nosso clamor nessa manhã. Pai querido amado, nós estamos aqui diante da Tua presença, porque o Senhor permitiu nós estamos vivos aqui na Tua casa para Te adorar em espírito e em verdade. Muitos não teve a oportunidade de levantar, mas nós fomos privilegiados de estarmos aqui Te adorando. Deus amado, Deus querido, Deus poderoso, nós sabemos que Tu és. Aonde o homem não vai, o Senhor vai. E nessa hora, Deus, Te apresento toda a família aqui na Tua santa presença. Eu creio, Senhor, que o Senhor está no encontro de cada um deles aqui, ó Deus. Pai, eu Te peço nesse momento, aonde faltar o vinho, que o Senhor possa providenciar o vinho. Aonde faltar o amor, que o Senhor providencie esse amor, Pai. Aonde faltar o azeite, em nome de Jesus, derrama o Teu azeite do Teu Santo Espírito em cada lar. Pai querido amado, nós sabemos, Senhor, que muitos estão desistindo da família, por muitas coisas fúteis, mas o Senhor pode transformar, o Senhor pode reconstruir aquilo que foi quebrado. Pai, eu Te peço nesse momento, Deus, Pai querido amado, esteja com o lar de uma pessoa, o Senhor sabe de quem eu estou falando, Senhor. Visita esse lar pelo Teu poder e pela Tua graça, aonde diz que o amor acabou, Senhor, mas onde o Senhor está, o amor não acaba. Muitas das vezes nós nos afastamos do Senhor, assim como Eva se afastou de Adão e o pecado entrou, Senhor Jesus. Mas, Senhor, eu Te peço nesse momento, visita esses lares, nesse momento, ó Pai. Pai, que amado, aceita os louvores, ó Deus, que vai ser louvado a Ti nessa manhã. Aceita principalmente de tudo, Senhor, as nossas vidas diante do Teu altar. Toma, Senhor, o Teu servo que vai compartilhar o pão, Senhor. Usa ele pelo Teu poder e pela Tua graça. Que todo eu, Senhor, possa cair por terra, mas o Teu nome nessa manhã seja glorificado. É que eu Te peço, Pai, eu também Te peço também, Senhor, eu só pedi pelos casais, mas eu Te peço também, Senhor, pelos jovens da nossa igreja, pelas crianças também, Senhor, que muitas das vezes são alvo do inimigo. Mas, Pai, eu Te peço nesse momento, reveste nossos jovens, Senhor, para que eles possam ser mulheres e homens, Senhor, para proclamar o Teu Evangelho. É que eu Te peço, Senhor, já Te agradeço, em nome de Jesus.
Feliz sábado! Feliz sábado! Hoje, a nossa historinha, eu trouxe aqui para nos ajudar um assistente virtual, tá bom? Assistente virtual Estrelinha. E o tema de hoje será milagre. Estrelinha, dá um feliz sábado bem bonito, bem aconchegante para as crianças. Estrelinha? Apagou. Estrelinha se cansou um pouquinho. Mas calma que ela já volta. Mas ela volta já assim, tá? Já. Oi, Estrelinha. Estamos aqui com as crianças para a gente contar um momento infantil, tá bom? E o tema é milagres. Ter um feliz sábado para as crianças? Ih, rapaz, apagou. Espera aí, só um minuto. Estrelinha? Estrelinha tá com sono. Não foi dessa vez. Da próxima vez a gente traz Estrelinha, tá bom? A Estrelinha se cansou lá atrás. Né? Ela estava treinando aqui para contar uma história interessante para vocês. Certo? Eu vou deixar ela aqui acesa. Certo? Estrelinha, quando você quiser entrar, você pode falar, tá bom? Então, quem sabe o que é isso aqui? O que é isso? Para que serve um óculos? Para enxergar. Para enxergar. Mas só que aqui é um óculos escuro. Isso, aqui é um óculos escuro, é para proteger do sol, dos raios solares. Então vai proteger os nossos olhinhos, sabia? Você sabia que Jesus também ele protege todos nós? Deixa eu dizer para vocês outra coisa, trazer aqui para vocês outra coisa. Quem sabe o que é isso aqui? Quem sabe o que é isso aqui? Pode pegar, passe um para outro aí. Vamos ver o que é isso. Band-aid? Será que é um band-aid? É de colocar no dodói. O que será isso? É um band-aid. O band-aid grande da pele. Alguém sabe o que é isso? Vou dizer pra vocês, isso aí é uma atadura. Faz a mesma coisa que o band-aid faz. Ele cuida de quê? Dodói, né? Então, da mesma forma que o band-aid, ele cuida do dodói, ele protege o dodói, né? Jesus, ele também faz isso com a gente, né? Jesus, ele cuida de nós. E como o tema de hoje fala de milagres, alguém sabe o que é milagre? Alguém sabe o que é milagre? É quando alguma coisa especial acontece. Quando algo especial acontece. Então, olha só. Jesus, ele fez muitas coisas especiais quando ele esteve aqui. E principalmente em um dia que ia passando por ele um leproso. Vocês sabem o que é um leproso? Uma pessoa doente. Uma pessoa doente, ele estava cheio de lepra. E aí ele pediu a Jesus que curasse. Ele disse assim, ó, Jesus, se você quiser, me cure. E aí o que foi que Jesus fez? Curou. Por quê? Porque Jesus disse, eu quero que você seja curado. Então, que você seja curado. Isso foi um milagre. Entendeu? Então, Jesus, ele fez muitos milagres. E ele continua fazendo milagres em nossas vidas. E outra coisa, Jesus, ele pede para que a gente possa gravar algumas frases, né, para a gente guardar no nosso coração. Por quê? O nosso cérebro, ele faz um milagre muito especial para nós. Sabe o que é que qual o milagre que o nosso cérebro faz por Jesus? Ele grava frases na nossa mente, certo? E essas frases gravadas vai no nosso coração, certo?
Então, vamos gravar uma frase para a gente nunca esquecer que Jesus, ele faz milagres, tá bom? Vamos lá? Então a frase é: Jesus é o verdadeiro milagre para nossas vidas. Vamos falar junto? Jesus é o verdadeiro milagre para nossas vidas. Então, qual é o verdadeiro milagre para nossas vidas? Jesus. Amém. De outra vez, eu vou trazer a estrelinha para contar a história, tá bom? Que hoje não deu certo. Ela se cansou, ela falou demais lá atrás, né? E aí ela se cansou. Então, da próxima vez eu trago, tá bom? Mas vamos fazer uma oração para a gente ficar sempre lembrando que Jesus é o nosso verdadeiro milagre. Vamos orar? Quem vai querer orar? Amém. Então vamos agora sentar. Vamos sentar para a gente ouvir mais um milagre acontecer nas nossas vidas, tá bom?
Estamos já no meio da semana de oração. Vamos passar rápido, né? Do final de semana de oração da família. Está sendo muito proveitoso, o nome de Deus está sendo glorificado e as famílias da igreja estão sendo beneficiadas. Amém? Amanhã, não está vindo hoje, amanhã nós teremos nosso encerramento aqui com o pastor Eli Ronaldo, estará aqui conosco, encerrando esse final de semana da família. Mas hoje nós queremos convidar aqui o Jefferson, que mora ali na região da Fádeva, ou na Fádeva mesmo, não sei, ele não colocou ainda. Mas ele é bem-vindo, nós convidamos para ele estar aqui conosco, ele está se formando esse ano, podemos dizer que é pastor Jefferson já, né? Está se formando, e seja bem-vindo, viu, Jefferson? Que Deus te abençoe e te use aqui para ministrar a palavra nesta manhã de sábado. Obrigado, muito obrigado. Feliz sábado a todos vocês. É um prazer para mim poder estar aqui. Eu estou acompanhado aqui com a minha esposa, minha filha. Vem cá, por favor. Vou apresentar para vocês. A melhor esposa do mundo, eu costumo dizer, e a melhor filha do mundo. Não somos uma família perfeita, mas graças a Deus, a graça de Deus tem atuado em nossas vidas e sou grato a Deus pela família que Ele me deu. Pode sentar. Obrigado, meus amores. Uma fotozinha não custa nada. E a gente fica muito feliz por essa oportunidade, a responsabilidade também de poder compartilhar a palavra de Deus em uma semana tão especial, que é uma semana voltada para a família. E a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é essa: cuide da sua família. Nós vivemos em um tempo em que as famílias têm sido atacadas severamente pelo inimigo. É algo que não tem sido mais valorizado por muitos, mas a família é um projeto de Deus que nos ajuda a vencer muitas batalhas. Então, cuide da sua família. A sua família é um dom precioso que Deus te deu. Então, dedique tempo, dedique cuidado, se dedique a cuidar da sua esposa, dos seus filhos. Eu gosto muito, eu estava pensando, eu gosto muito aqui da cidade de Cruz. Cidade de Cruz, nesse processo, eu sou natural de Pernambuco. A gente chegou aqui em 2023 e toda vez que as coisas apertam lá, a gente pega as tufas, corre aqui para Cruz, Santo Antônio, e aqui tem um local que tem contribuído muito para a nossa formação, que tem nos ajudado. A gente está formando esse ano, se Deus quiser, e eu costumo dizer que sou grato a Deus pelas pessoas que compram as tufas da gente, que nos ajudam, que tem nos mantido aí, feito com que esse nosso sonho possa se tornar realidade. Eu sei que tem alguns de vocês aqui também que provavelmente já contribuíram com a gente, né? Faz 15 dias, a irmã, domingo agora deve fazer 15 dias, a irmã, passamos ali na casa da irmã Gilma. E assim tem sido, né? Durante esse processo todo, e eu louvo a Deus pela vida de todas as pessoas dessa cidade em especial, e cada um de vocês, que Deus continue abençoando ricamente, né, essa igreja aqui também, que Deus continue cuidando de maneira especial de cada família aqui. E nós estamos aí, né, nessa semana chaves da felicidade familiar. E hoje nós vamos ver sobre uma chave que é a esperança, né? Escolha a esperança, é o tema de hoje. O texto está em Lamentações, capítulo 3, verso 21. Capítulo 3 de Lamentações, verso 21 a 23. Vamos abrir as Bíblias. Lamentações. Esse texto de Lamentações é um texto que fala de um momento de muita aflição, desafios para o povo de Israel, para o profeta Jeremias, e aí tem uma mensagem poderosa para nós nessa manhã. Jeremias, capítulo 3, versículo 21 a 23. Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 21. Amém? Amém. Nesse momento quero convidar vocês para juntos, mais uma vez, falarmos com o nosso Deus.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela oportunidade de poder, neste momento, nesta manhã, abrirmos a Tua Palavra. Queremos te pedir, Senhor, que neste momento o Espírito Santo do Senhor fale conosco. Amém. Senhor Deus, fortalece as nossas famílias de acordo com a Tua Palavra, através do Teu Santo Espírito agindo em nós. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim: quero trazer à memória o que pode te dar esperança. Interessante que uma das maneiras da gente ler a Bíblia, a gente conseguir entender, é fazer perguntas. Então, vamos fazer uma pergunta aqui logo no início. O que deve ser trazido à memória? E o que nós podemos trazer à memória? O que deve ser trazido à memória? O restante do verso nos fala, né? O que eu devo trazer à memória? O que me dá esperança. Então, o que eu tenho que trazer à memória? De acordo com o texto, aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Verso 24. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Então, o que eu tenho que trazer à memória? Esperança. Mas o que me dá esperança? A misericórdia do Senhor. E na nossa vida, né? Interessante que existem dias que tudo parece cinza, dias que enfrentamos dificuldades e o futuro parece incerto, parece distante. E nesse momento, muitas vezes, nós não encontramos força nem mesmo para orar. Mas mesmo assim, é exatamente nesses dias, são os dias que precisamos mais ainda buscar ao Senhor em oração. A Bíblia ela não ignora o sofrimento. A Bíblia está repleta de histórias, de personagens que passaram por momentos de grande sofrimento. E mesmo em meio ao sofrimento, nós vemos o cuidado e a direção de Deus. Nós vemos pessoas que choraram, pessoas que fracassaram, pessoas que sentiram medo, mas também gente que descobriu que a esperança em um Deus é a força que levanta, mesmo quando tudo parece ter caído. Então, a esperança em Deus é a força que nos levanta quando tudo parece sem solução. E o texto de Jeremias é um desses textos, né? A gente vai ver o texto de Jeremias e também o texto dos discípulos de Jesus, quando eles viveram um momento ali que parecia que a esperança tinha perdido. E no final, nós vamos ver como essa esperança pode entendermos aí como as famílias podem florescer novamente quando se agarra a esperança do céu. Esse texto de Lamentações, ele está num contexto em que Jeremias é conhecido como profeta chorão. E ele estava vivendo um momento difícil. Jeremias avisou o povo: olha, nós precisamos nos voltar para o Senhor, porque se não nos voltarmos para o Senhor, nós seremos tomados pelos babilônicos, eles vão vir, vão destruir a cidade, vai acontecer isso. Só que Jeremias falou e o que aconteceu? Tudo que ele falou as pessoas não ouviram. E exatamente aquilo que ele falou estava se cumprindo. Agora o templo tinha sido invadido, a cidade estava invadida, as crianças passando dificuldade, chorando, corpos pela cidade por conta das batalhas. Esse era o cenário no contexto de Lamentações. E Jeremias, em meio a esse contexto, ele traz esses versos, foi os versos que nós acabamos de ler. Jeremias diz assim: olha, em meio a todas essas dificuldades, em meio a todas essas aflições que nós estamos passando, eu quero trazer a vocês a memória, eu quero que vocês lembrem do quê? Do que nos traz esperança. E o que é que trazer esperança? O que é que trazer esperança? A misericórdia de Deus.
E nas nossas famílias não é diferente. O que traz-nos esperança em meio aos desafios familiares, a misericórdia de Deus. E quando eu estava estudando, eu fiz um link, né? A gente estudou essa semana com a nossa filha, a lição dela estava contando ali a história de José. E eu confesso para vocês que nessa semana eu acho que eu aprendi mais com a lição dela até mesmo do que com a lição dos adultos. Se bem que a lição dos adultos também aprendi muito, mas a lição vinha contando ali a história de José. Agora, imagina a família de José. Gente, presta atenção. Quantos aqui tem mais de uma esposa? Ninguém, graças a Deus, né? Lá em casa também só tem uma. Agora imagine uma casa com 4 mulheres. Minha esposa é uma bênção, mas, gente, 4 é demais. E era isso que tinha na casa de José. Jacó tinha 4 esposas. Gente, ele tinha 12 filhos. Vocês sabem da história. Os irmãos começam a brigar a tal ponto de tentarem matar José. Jogam José lá no poço, depois pegam o ventre de José, toda aquela confusão. Alguém imaginaria que uma família dessa poderia sair alguma coisa boa? Não, né? Mas a misericórdia de Deus pega toda essa bagunça que era a família de Jacó e transforma em uma bênção. Vocês sabem da história, José, que sai daquela família disfuncional, toda desestruturada, um jovem que serve a Deus, se torna governador do Egito. Depois a sua família é salva, o povo do Egito é salvo, por conta da misericórdia de Deus, que atua até mesmo nos maiores desafios, né, que enfrentamos em nossa família. E é exatamente isso que Jeremias quer fazer com que o povo se lembre. Olha, nós estamos passando por um momento difícil, mas nós precisamos nos lembrar da misericórdia de Deus que se renova a cada manhã. A esperança é isso. A esperança não é a negação do caos, mas é a coragem de crer em Deus ainda, que Deus ainda continua escrevendo a nossa história. Por mais que muitas vezes nós não vamos entender porque algumas coisas acontecem, mas Deus está no controle da nossa história. Assim como Ele esteve no controle da história do povo de Israel, Deus Ele continua cuidando da nossa vida. E ainda há esperança, ainda há felicidade, mesmo em meio ao caos, por conta da misericórdia de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, para eu tentar descobrir. Quantos aqui são casados? Pode baixar a mão. Quantos são solteiros? Solteiros, eu me refiro àqueles que não são noivos, também é solteiro. Muito bem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Essa daqui eu acho que vocês sabem. Vocês podem completar. Eu vou fazer a pergunta e vocês completam. Todo mundo casa para ser feliz. Os que estão casados, casaram para ser feliz. Os que são solteiros, aqueles que querem casar para ser o quê? Feliz. Esse é o objetivo. A gente casa para ser feliz. Tem algum problema nisso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Mas existe um problema em partes. Por quê? Eu quero fazer vocês lerem. Vamos ler um texto de Timóteo. Só que antes de ler o texto de Timóteo, eu quero falar para os solteiros. Aqueles que estão solteiros. Existe, principalmente os que são jovens, né? Existe uma pressão. Eu lembro que eu comecei a namorar muito tarde. Comecei a namorar, eu já tinha mais de 20 anos. Mas existe uma pressão em casa, na igreja. Todo mundo vai, você tem que casar, você tem que namorar. Só que muitas vezes, essas pressões não é bom, principalmente para o jovem. Porque às vezes se apressa. Casamento é algo muito importante. Se você faz isso de maneira apressada, você pode destruir sua vida para sempre. Então, aquele jovem que está solteiro, não apresse ele, aconselha tudo, mas a pessoa deve casar, ele não é que aconselha, né? Depois dos 20 anos, que é quando a mente está formada. Então, se a pessoa não tem 20 anos, para quê? Ficar pressionando para namorar. Vai ser só problema. Então, não apresse o tempo. E tem um texto interessante que diz assim, ó, lá do dentista. Se os homens e mulheres têm o hábito de orar 2 vezes ao dia, antes de pensar em casamento, devem fazê-lo 4 vezes quando pensem em dar esse passo. Casamento é uma coisa que influenciará e afetará a vossa vida.
tanto neste mundo quanto no futuro. Então, aqueles que estão solteiros não se apressem. Eu sei que ontem foi o dia dos namorados, né? Alguns às vezes ficam desesperados, mas tenha paciência. Você está esperando o Senhor. E espere no Senhor, porque no momento certo, na hora certa, sempre é o melhor. Não adianta a gente se apressar, porque se apressa acaba tomando decisões erradas em algo tão importante. E aí vamos lá, 2 Timóteo capítulo 3. É um texto bem conhecido. Está falando sobre os últimos dias. Segundo Timóteo capítulo 3. Amém? Amém? Aqui diz assim, ó. Sabe, porém, isto. Nos últimos dias, quando? Nos últimos dias sobreviria o quê? Tempos difíceis. Quando é que viria tempos difíceis? Nos últimos dias. Agora, o que aconteceria nesses últimos dias? Os versos seguintes vai explicar. Pois os homens seriam como? Avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes, ingratos, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Verso 3. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, afetuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Esse é um relato dos últimos dias, não é isso? Mas esse relato parece com que dias? Os dias que estamos vivendo. Então isso quer dizer que isso tem a ver com os dias que estamos vivendo. Esse não é um relato, é um relato para nós que estamos vivendo nos últimos dias. E aqui tem vários detalhes, mas eu quero me ater a apenas um. Que diz assim: pois os homens serão o quê? Antes de avarentos, egoístas. Vocês não acham que esse pensamento assim, eu vou me casar para ser feliz, não é um pensamento egoísta? E esse é um pensamento da nossa sociedade. Interessante que a sociedade, ao longo dos tempos, ela é moldada por alguns pensamentos. Antes tinha um pensamento, a filosofia traz um pensamento teocêntrico, onde Deus estava no centro, a vontade de Deus era o centro. Mas passou-se um período e esse Deus como centro saiu. E agora vem um período chamado racionalismo, onde o centro estava na razão. Mas passou e vem um outro período chamado humanismo. E o que quer dizer isso? Que o homem, o teocentrismo, Deus é o centro. Racionalismo, a razão é o centro. No humanismo, o homem é o centro. É a minha vontade, é aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto. E nós vivemos nesse tempo. E isso, a sociedade influencia muito a maneira como nós enxergamos a vida. E nós trazemos isso para a nossa família também. Eu me caso para ser feliz. Tem que ser feito a minha vontade, eu vou ser feliz. Mas se eu me caso para ser feliz, a minha esposa se casa para ser feliz, o que é que vai acontecer? Para eu ser feliz, tem algumas coisas que eu quero. Por exemplo, eu estava conversando com meu colega essa semana, aí ele dizendo, olha, quando eu vou para a Feira de Santana, eu tenho que ir pela 101 e tenho que voltar para Conceição da Feira. Por quê? Porque se eu for, eu não gosto de ir para Conceição da Feira, mas se eu for pela 101 e voltar pela 101, minha esposa fica brava. E se eu for por lá, eu não vou estar feliz. Então, para a gente estar feliz, eu tenho que ir para um caminho e voltar pelo outro. É exatamente isso. No casamento é isso. Você não pode fazer só a sua vontade, porque se você fizer só a sua vontade, o outro não vai ser feliz. Se você quiser ser feliz sozinho, não tem como. Então, a gente deve casar com o pensamento de fazer o outro feliz. Porque se eu estou disposto a ceder para fazer a minha esposa feliz, e ela está disposta a ceder para me fazer feliz, os dois serão felizes. Agora, se um quer ser feliz, o outro quer ser feliz, cada um vai querer fazer o que quer e ninguém vai ser feliz. Na família é a mesma coisa. Por exemplo, eu cheguei aqui hoje de manhã. Sempre quando eu chego na igreja, eu gosto de sentar onde? Lá atrás. Não sei porquê, eu sempre gosto de sentar atrás. Mas minha filha gosta de sentar na frente. Sentei lá atrás, ela vamos sentar na frente. Mas para fazer um pouquinho na frente, a gente acabou veio e sentou aqui na frente. Então é assim, na família a gente tem que ceder. O egoísmo é algo que destrói, tira a esperança das famílias. E a gente precisa entender isso. Eu não posso fazer a minha vontade.
Isso em tudo, nós precisamos deixar que Deus controle a nossa vida. Na família não é diferente, muitas vezes nós precisamos ceder para fazer a vontade do outro. E uma das coisas que tem tirado a esperança, destruído muitos lares, é o egoísmo. E que Deus nos ajude, o egoísmo não seja o centro do nosso lar. No nosso lar não pode ser o humanismo, não pode ser eu o centro, mas no meu lar tem que ser, o centro tem que ser Deus. E quando Deus é o centro, Ele vai me ajudar para a gente ser equilibrado, para não ser só a minha vontade nem só a vontade da esposa, mas para que a vontade dos dois seja equilibrada e acima de tudo esteja a vontade de Deus em nossa vida. Esse deve ser o nosso objetivo, o nosso foco. E um outro texto que nós vamos meditar nessa manhã, que faz parte, né, da semana, é o texto de Lucas. Lucas, capítulo 24. Versículo 3 a 35. A gente não vai ler esse texto todo, mas esse é um texto também que estava na lição, é um texto bem conhecido. Jesus é preso, mas os discípulos eles tinham esperança, eles tinham uma perspectiva. Qual era a perspectiva deles? Que Jesus se tornasse rei. Mas a perspectiva deles acaba sendo frustrada. Só relembrando, recapitulando aqui que a gente viu o primeiro ponto. O primeiro ponto da mensagem de hoje, nós vemos que Jeremias, as lágrimas de Jeremias, né, geram esperança. Em meio a dor e sofrimento, Jeremias ele foca na esperança. Agora nós vamos ver o outro aspecto, que é o aspecto dos discípulos. Os discípulos de Emaús, o coração ardendo em meio à decepção. Eles estavam decepcionados, porque as expectativas deles foram frustradas. Eles tinham expectativa de que Jesus se tornaria rei, de que muito em breve os planos deles, os sonhos deles em Israel estariam libertos dos inimigos. Mas agora, em vez disso, o que acontece? Vocês sabem da história. Jesus tem aquela última semana, onde ele tem a entrada triunfal em Jerusalém. Os discípulos ficam muito felizes, é agora que Jesus vai se tornar rei. Mas logo em seguida, vem o Getsemane, a Páscoa, o Getsemane, Jesus é preso, Jesus é morto, Jesus é crucificado. Agora imagina a decepção no coração daqueles discípulos. A perspectiva que eles tinham foi frustrada. E é exatamente isso que acontece muitas vezes em nossa vida. Nós temos perspectivas em relação a muitas coisas. Nós pensamos, deve ser assim, deve acontecer desse jeito, mas às vezes aquilo que a gente pensa que deveria ser de uma forma não acontece. E nós nos frustramos, porque nós pensamos que deveria ter sido de outra forma. Mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. Aquela frustração deles, aquele sofrimento, contribuiu. Era necessário que eles passassem por aquilo. Não que era necessário, mas por eles não entenderem o plano de Deus, eles se frustraram. E conosco acontece a mesma coisa. Muitas vezes, as nossas frustrações, as nossas tribulações que nós enfrentamos, é porque nós não compreendemos os planos de Deus. Nós pensamos que Deus deve agir da mesma maneira que nós pensamos que é o melhor, mas no plano soberano de Deus era necessário a cruz. Se não existisse a cruz, se não existisse o sofrimento na vida de Jesus, não existiria salvação. Mas naquele momento, vai explicar isso para os discípulos. Jesus tentou explicar isso várias vezes, só que eles não entenderam. Às vezes a mesma coisa acontece conosco. Algumas coisas acontecem, nós não entendemos e Deus tem que explicar. E a gente, quanto mais Ele tem que explicar, às vezes no meio da luta, no meio do sofrimento, a gente só piora a dor, né, o sofrimento. E era isso que estava acontecendo, só que em meio a essa frustração. Eu quero destacar o verso que dá para a gente entender o que passava no coração daqueles discípulos naquele momento, quando eles se encontram com Jesus. E o verso é o verso 21. E diz assim: ora, nós esperávamos que ele fosse. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Essa era a nossa esperança, essa era a nossa expectativa.
E por trás dessa frase a gente consegue perceber a frustração que estava no coração daquele discípulo. Eu não sei qual foi a situação na sua vida, que você olhou assim e disse: Senhor, eu esperava que o Senhor iria agir de uma maneira diferente, mas por que isso está acontecendo? Era exatamente isso que estava se passando no coração daqueles discípulos naquele momento. Mas eles começam a conversar com Jesus. Quando eles haviam perdido a esperança, eles se encontram com Jesus. E no caminho de Emaús, o coração deles decepcionado agora arde com a esperança, com a clareza que Jesus coloca para eles através da sua palavra. E é esse encontro com Jesus que faz toda a diferença na vida daqueles discípulos. O encontro deles com Jesus fizeram eles sair da decepção para a esperança. Aqueles que estavam decepcionados, frustrados, eles conseguiram entender, a tal ponto que quando eles chegaram no local onde eles iam, eles deixaram tudo e voltaram novamente. A vida deles tomou um outro rumo. É exatamente isso que acontece quando nós temos um encontro com Jesus. As decepções da nossa vida, que parecem sem solução, onde tudo parece que está perdido, quando nós encontramos com Jesus, nós encontramos a verdadeira esperança. E aí eles falam, não nos ardia o coração quando ele falava conosco pelo caminho. O coração daqueles discípulos começa a arder com a esperança que existe na palavra de Deus, que existe na presença do Senhor. E é exatamente isso que acontece na nossa vida, quando nós temos um contato com Deus. Eu tenho certeza que você já teve esses momentos, sabe, que você está passando por uma situação e que você abre a Bíblia e o texto vem direto como uma flecha. Naquele momento você chora, seu coração arde, você diz assim: olha, Senhor, às vezes a situação continua da mesma forma, mas você levanta dali renovado. Eu tenho certeza de que Deus está no controle da minha vida. E é exatamente isso que acontece no caminho de Emaús. O desespero, a decepção toma lugar da esperança por conta do encontro que ele tiver com Jesus na estrada do desânimo. Muitas vezes, eu e você nos encontramos na estrada do desânimo. Mas é na estrada do desânimo que nos encontramos com Deus e o poder dele começa a atuar poderosamente em nossas vidas. E aí nós vamos para a última parte. Famílias esperançosas enxergam o invisível e vivem o impossível. Aquilo que parece impossível, situações difíceis, como a que Jeremias estava passando, como a decepção dos discípulos, às vezes acontece na nossa vida, na nossa família. Mas quando nós temos um encontro com Deus, algo extraordinário acontece. Há famílias vivendo como se tudo tivesse no fim. Casais, muitas vezes, apesar de estarem juntos, vivem pensando em se separar. Famílias que choram por conta de um filho que cresceu nos caminhos do Senhor, mas hoje estão afastados. Alguns que estão sofrendo no relacionamento por conta de problemas financeiros. E esse é um dos casos que destrói muitas famílias. Algumas pesquisas mostram que um dos motivos que mais fazem casais se separarem é a questão financeira. Mas em meio a essas lutas, em meio a esses sofrimentos, nós precisamos colocar nossa esperança no local certo. Existe esperança para um casamento ferido. Deus pode restaurar. O mesmo Deus que operou a restauração lá em Cana da Galileia é o mesmo Deus que pode restaurar os relacionamentos hoje em nossos dias também. Eu sei que muitas vezes, principalmente aqueles que estão no início, do casamento, às vezes a gente descobre no outro defeitos que no período do namoro não se sabe. E nesses momentos é um momento crítico para o casamento. Tem até um texto de Ellen White no livro Ciência do Boa que fala sobre isso. Que na hora que você se casa, você vai descobrir defeitos que nunca
tinha visto, mas nesse momento você também precisa olhar para as qualidades. Porque a pessoa tem defeitos. E às vezes nesse momento a gente foca tanto nos defeitos que a gente deixa de perceber as qualidades que o outro tem. E a esperança é exatamente isso, é você olhar não só o negativo, mas existem coisas positivas. Você tem que enxergar também as coisas positivas que o seu cônjuge tem. E é exatamente isso que nós precisamos olhar, os aspectos positivos. E quando nós fizermos isso, nós conseguiremos superar as crises e os desafios. Precisamos ter um olhar de esperança. O filho está distante, Deus pode trazê-lo de volta. Uma das últimas obras que Deus vai fazer é atender a oração das mães que estão clamando, dos pais que estão clamando pelo retorno de seus filhos ao caminho do Senhor. As finanças estão difíceis? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deus, Ele pode restaurar as finanças do seu lar. Confie nele, se entregue a Ele, porque Ele não deixa que nada falte. E nós não podemos negar a realidade eterna. Nossos olhos precisam estar focados naquilo que não se vê. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 18, né? Não atendendo nós nas coisas que se veem, mas nas que não veem. Porque as que se veem são temporais, são passageiras. Então a nossa família precisa ter um foco naquilo que é eterno. Ei, família não é algo que foi feito para acabar. Família é algo eterno. É algo planejado por Deus. E nós precisamos enxergar a nossa família nessa perspectiva de eternidade. Não atentando só no momento, naquilo que é passageiro, mas olhando para a nossa família na perspectiva da eternidade. E esse é o plano de Deus para a nossa família. Nós não podemos perder esse foco. A esperança não é um sentimento vago. Ela é uma âncora na felicidade, na fidelidade de Deus. A esperança deve estar fundamentada na fidelidade de Deus. Que Deus possa nos fortalecer em meio às lutas e aos desafios. Jeremias, ele viu a destruição, mas ele escolheu lembrar da misericórdia. Os discípulos, eles andavam decepcionados, mas eles decidiram levantar a cabeça e olhar para o Senhor. E quando nós fizermos isso, em meio aos problemas, às dificuldades em nossa família, nós precisamos nos lembrar do Senhor, confiar no caráter bom, na fidelidade do Senhor. Nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Aquilo que é impossível para nós é possível para Ele. Então, pode existir problemas na nossa família que parecem sem solução, que parece que não tem mais jeito, mas nós servimos a um Deus que é um Deus do impossível. Aquilo que, quando acabam os nossos recursos, existem recursos que estão disponíveis através de um Deus onipotente, um Deus que pode todas as coisas. E é nesse poder que nós precisamos alicerçar as nossas vidas. A nossa casa precisa estar alicerçada sobre a rocha. E quando nós fizermos isso, por mais que passamos por dificuldades, por mais que passamos por problemas difíceis, nós seremos vitoriosos. Como diz lá em Colossenses, Cristo em nós, a esperança da glória. Não existe família perfeita. Todos nós vamos enfrentar dificuldades. Mas se Cristo estiver no centro da nossa vida, da nossa família, nós seremos vitoriosos. Aquilo que parece que é o fim, pode ser apenas um começo de uma linda história que Deus quer fazer na nossa vida, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos. Então, quantos aqui hoje, nessa manhã, querem dizer assim: Senhor, eu escolho a esperança. Por mais que muitas vezes na minha vida eu me decepcionei, eu escolho o caminho da esperança, eu escolho olhar pelo lado positivo, eu escolho colocar a minha vida, eu escolho colocar a minha família nas tuas mãos. Esse é o seu desejo nessa manhã? E pode ter certeza que por mais que tenhamos que passar por dificuldades, se Cristo está no barco, nós somos mais vencedores. Nesse momento nós teremos um louvor, e depois do louvor nós iremos orar.
E pode vir o pessoal do louvor. Enquanto esse louvor canta, que você possa colocar diante de Deus as dificuldades que você tem, mas ao mesmo tempo, creia nas promessas do Senhor, porque você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A esperança que nós temos é essa, que nós somos vencedores, e que a esperança da vitória possa te motivar e fazer você sair aqui nessa manhã com a certeza que não importa a sua luta, mas você já é vitorioso. Então nesse momento coloque sua dificuldade diante de Deus. inocência pura que vivi, atos que de mim caíram, pareciam ter caído no vazio, mas Deus ouviu quando eu clamei, quando peguei. É feliz quem já chorou ao perceber que é pecador, e ao clamar pelo perdão meus pedaços Deus juntou. Meu respeito próprio eu perdi, tentando procurar saída.
Oremos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque em Ti existe esperança. Por mais que muitas vezes nós vivemos momentos difíceis em nossa família, por mais que muitas vezes passamos situações que não entendemos, mas no Senhor existe esperança. Porque assim como o Senhor restaurou as decepções dos discípulos lá em Emaús, na estrada de Emaús, nossas decepções, nossas lutas serão restauradas também. A nossa esperança será restaurada pelo Senhor e pela Tua palavra. Que o Senhor esteja presente em nossa vida, que o Senhor esteja presente em nossos lares, para que os nossos casamentos sejam casamentos que, por mais que passem por lutas, por mais que tenham desafios, cumpra com o Teu propósito, e que juntos nós possamos caminhar com nossas esposas, com os esposos, com as esposas, e também, Senhor Deus, para aqueles que estão solteiros, que o Senhor esteja conduzindo, preparando a pessoa certa. Também te pedimos pelos filhos, pelos nossos filhos, pelos Teus filhos, pelos filhos de Tua igreja, que eles cresçam em Teus caminhos, que aqueles que estão afastados, que o Espírito Santo do Senhor os alcance, os traga de volta. Porque, Senhor Deus, a nossa esperança não se limita apenas a essa vida. Que a nossa família esteja com o Senhor por toda a eternidade. Que a Tua salvação nos alcance o nosso lar. Que nessa jornada, uma Canaã celestial, em meio aos desafios, que a esperança do Teu breve retorno possa nos manter unidos e preparados para estarmos contigo por toda a eternidade. É o nosso pedido, é a nossa oração, Pai. Cuida da Tua igreja, cuida do Teu povo, cuida das nossas famílias, nos fortalece, Senhor Deus, cuida dos nossos lares e nos ajuda a vencer toda e qualquer dificuldade que temos que enfrentar. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. O time tem que ser completo, né? A esposa falou, do Jefferson, e a filhinha também deve estar aqui. Em nome da igreja aqui de Coplan e do Ministério aqui da Família, nós queremos agradecer, eu e minha esposa Cláudia aqui, quero agradecer, nós somos líderes do departamento aqui. Gostaria de agradecer por ter atendido o convite de estar conosco, foi muito proveitoso. Eu creio que os irmãos vão sair daqui com a mensagem no seu coração, a mensagem de Deus, né? E que Deus continue abençoando a sua vida, a vida da sua família, e ser tu uma bênção onde quer que tu esteja, entendeu? Porque nós sabemos que o chamado foi feito, mas para você ser uma bênção para sua família e para outras pessoas também. Aqui a gente quer deixar uma pequena lembrança, tá? Do Ministério da Família e da Igreja. E que Deus abençoe vocês, tá? Amanhã é o último dia do nosso final de semana da família e você é o nosso convidado. Às 19 horas nos encontramos aqui para a honra e glória do nosso Deus. A saída será ordenada pelos diáconos e que possamos ter um restante de sábado na presença de Jesus. Vamos sair cantando.
Encerra. Devagar.